Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre um motivo de muita alegria estarmos juntos em nome do Cristo Jesus para estudarmos a obra Libertação. Vamos juntos elevar o nosso pensamento e agradecermos, Senhor, a Ti por essa oportunidade que nos é dada de estarmos juntos em Teu nome para aprendermos doutrina espírita, esse consolo e esse recurso que nos dá um norte em nossa encarnação. Ajuda-nos, Senhor, a educar o homem velho que ainda habita em nós. E é em Teu nome que todos nós aqui nos encontramos. Queridos amigos, hoje é exatamente 24 de setembro de 2021. Nós vamos iniciar um novo capítulo, capítulo 17, titulado Assistência Fraternal. Teremos hoje várias vozes, porque serão vários casos que o nosso querido André Luiz irá nos trazer. Vale muito a pena prestar bastante atenção. Vamos lá? Que Jesus nos conduza. Assistência fraternal. No segundo dia de serviço espiritual definitivo, lembrando sempre todo o trabalho que foi feito para auxiliar Margarida, mas de contrapartida nós sabemos que foram vários que foram atendidos e iremos nesse mesmo ritmo ainda. Então Margarida já está super bem, está legal, né? Vamos lá. No segundo dia de serviço espiritual definitivo, na tarefa de socorro a Margarida, nossa movimentação aureolava-se de sublime entusiasmo no santuário doméstico, que novamente se revestia das doces claridades da paz. A casa transformou-se. Lembra, eram mais de 60 obsessores dentro da casa. Pouca coisa. A casa transformou-se. Desde a véspera, Saldanha e Leôncio eram os primeiros a pedir instruções de trabalho. Quem era Saldanha? O mais leve? Era o chefe dos 60. Mas por que ele se converteu? Por que ele se tornou dócil? Qual era a história de Saldanha, vocês lembram? Rubio ajudou o filho dele que estava preso e estava no manicômio, e ajudou a esposa, ajudou a nora, a filha e a neta. Eita, pau. Não, a filha do Jorge, a filha do filho, era a neta. Saldanha. E a neta de Saldanha. Logo, uma vez, tanta assistência recebida, o sentimento de gratidão é enorme. Agora, olha só. Teimavam, desde a véspera, Saldanha e Leôncio eram os primeiros a pedir instruções de trabalho. Porque eles eram magnetizadores? Sabem fazer? Sabe. Isso eles não perderam. Eles são excelentes magnetizadores. Agora imagina tudo isso sendo usado para o bem. Teimavam em dizer que os adversários do bem voltariam à carga. Carga aí a invertida, impetuosas, né, com rapidez. Eles ficavam dizendo, olha, o povo vai voltar, o povo vai voltar. Conheciam a crueldade dos ex-companheiros. E porque muitos apaniguados, ou seja, apadrinhados de Gregório, viriam fiscalizar a normalidade do processo alienatório da esposa de Gabriel. Gúbio começou por traçar expressivas fronteiras ao redor da casa. Lembra que Gúbio é, vamos dizer assim, o espírito mais evoluído do grupo. Mantidas dali em diante sob a responsabilidade dos colaboradores que Sidônio nos cedera por gentileza. Quem era Sidônio? O chefe da casa onde tinha reunião mediúnica, que foi atendida a Margarida e os obsessores. Como era o nome da médium, vocês lembram? Isaura. A Isaura. E a Isaura, qual era o problema da Isaura? Ciúmes. Lembra? Ciúme todo mundo lembra, né? Todo mundo
Quando lembra a Isara, toda enrolada por conta dos ciúmes. E o Sidônio era o responsável pela atividade mediúnica da casa. E logo ele cedeu alguns trabalhadores para ajudar na casa da Margarida. Olha que inteira, olha a trabalheira. Enquanto aprestávamos a defensiva, ou seja, nos preparávamos para essa defensiva, o jovem casal louvava a alegria que lhes retornara aos corações. Margarida sentia-se leve, bem disposta e rendia graças ao Eterno pelo milagre, entre aspas, com que fora contemplada. O esposo formulava 1000 promessas de trabalho espiritual, com o júbilo do neófito, embriagado de sublime esperança. Neófito iniciante. Então, por quê? Ele foi na casa de quem? Levou quem? Ele levou Margarida na casa da dona Isaura, para fazer um atendimento mediúnico. E olha como ela saiu bem. Então, agora ele já está se predispondo. Somos nós. Agora eu se predispondo a fazer o trabalho, né? Poxa, eu consegui tanto. Se nós voltarmos lá no capítulo, é a página 115. Vocês lembram que Gregório é o chefe de tudo. E todo esse povo aí está sob mando de Gregório. Mas o que o senhor Gúbio fez? Foi direto falar com Gregório. E vocês viram que eles passaram para chegar até Gregório. Então, nesse último momento desse diálogo de Gregório com Gúbio, essa foi a fala. O nosso dirigente, no entanto, não se deu por vencido e insistiu. E se nos confundíssemos com a tua falange, tentando o serviço a que nos propomos? Comparecíamos junto à enferma como amigos teus, e sem te desrespeitarmos a autoridade, procuraríamos a execução do programa que nos trouxe até aqui, testemunhando a humildade e o amor que o Cordeiro nos ensina. Gregório pensava amarguramente em silêncio, mas Gúbio prosseguiu com simplicidade e firmeza. Concede, dá-nos tua palavra de sacerdote. Lembra-te de que um dia, ainda que não creias, enfrentarás de novo o olhar de tua mãe. Ele apelou aqui, né? O interpelado, após longos minutos de reflexão, ergueu os braços e asseverou: não creio nas possibilidades do tentame, todavia concordo com a providência a que recorres. Não interferirei. Então Gregório sabe que eles estão lá, sabe que eles iriam se passar como se fosse enviados de Gregório. Então o chefão de tudo sabe. Ali os únicos que não sabiam era justamente Saldanha e os demais. Então é como se assim, Gúbio não está preocupado com Gregório. Ele pediu uma oportunidade. Por quê? Porque, na verdade, esse sacerdote, ele se alimenta, ele se nutre da Margarida. E o propósito de Gregório é fazer com que ele, Gregório, acaba nascendo como filho de Margarida. Mas não é propósito de Gregório. Não. Ele Gúbio. Ele Gúbio. O propósito de Gúbio, que não é o propósito de Gúbio, né? Enfim, é o propósito do Cristo Jesus. É unir esses dois através da maternidade. E ele foi super grosso com o Gúbio. Super grosso. E voltando. Tem. Tá lá no iniciozinho do livro. De outras vidas, de que ela é desencarnada. Ele tem interesse nela. E aí volta lá no filho de sexo, aí vem como mãe e filho para destrinchar. Desvinculação. É para essas desvinculações malucas. Exatamente. Você vê como os livros se completam, né? Porque lá você vê se... Ele diz assim, o Gregório: tenho necessidade do alimento psíquico que só a mente de Margarida me pode proporcionar. Alimento psíquico. Por isso que ele disse que ele não atuava diretamente no desencarne.
carne da Margarida, porque ele queria que ela viesse para perto dele e não ela tivesse ódio dele. Exatamente. Por isso que ele colocou o Saldanha, que era, como ele diz, essa conversa que quando o Rubio conversa com o Gregório permite a ida deles, ele diz que promete porque ele não acreditava que o Gúbio conseguiria, porque o Saldanha era um duro perseguidor da família, era muito cruel. Então ele não acreditava que Gúbio conseguiria fazer Saldanha mudar de posição. Não era por conta, não é nem tanto por conta da posição de Saldanha, é porque ela estava tão debilitada que, como ele disse, ela tá para desencarnar em questão de dias. Ele contava como certo o desencarne dela. Por isso que ele disse, vai lá, né? Não vai acontecer nada mesmo, já está tudo... O que ele diz aqui, está definitivamente entregue uma falante de 60 servidores de meu serviço sob a chefia de duro perseguidor que lhe odeia a família. Era cruel. Porque ele fala que o caso de Margarida está definitivamente entregue a uma falange de 60 servidores de meu serviço, sob a chefia de duro perseguidor que lhe odeia a família. A solução cabal poderia ter sido alcançada em poucas horas, mas não desejo que ela me volte às mãos com a revolta de vítima, em cuja fonte interior só me fosse possível recolher as águas turvas do desespero e do fel. Será torturada como me torturou em outra época. Padecerá humilhações sem nome e desejará a morte como valioso bem. E lá em cima o Gúbio disse assim, e se reencontrasses o doce reconforto da ternura materna sustentando-te a alma, até que Margarida te pudesse fornecer redimida e feliz o sublimado pão do Espírito? O sacerdote levantou-se pela primeira vez e clamou, não creio. Então olha aí a ligação desses dois. Mas vamos lá, então Gregório não tem por que se preocupar. Enquanto aprestávamos, ou seja, nos preparávamos à defensiva, o jovem casal então louvava essa alegria. Margarida sentia-se leve, bem disposta e rendia graça ao Eterno pelo milagre. E o nosso neófito, o esposo dela, estava ali embriagado de sublime esperança. De nosso lado, porém, as responsabilidades passaram a crescer. Atendendo às determinações de Gúbio, Saldanha dirigiu-se ao interior da casa e trouxe, por influência indireta, velha serva encarnada. Você vê que ele não é um excelente magnetizador? Está usando o trabalho que ele sabe de forma o quê? Positiva, para o bem. Então ele está ali dentro da casa, olha que interessante isso aqui, e por influência indireta, velha serva encarnada, que espanou móveis, bruniu, ou seja, fez brilhar adornos e abriu as janelas, dando passagem a vastas correntes de ar fresco. Oh, meu amigo Saldanha, você tem que inspirar tanta gente para limpar a casa, que é o povo preguiçoso. Abre janela, dá brilho nos móveis. Mas vamos lá, olha o trabalho que ele está fazendo, porque a limpeza ela faz parte. Uma pessoa em processo depressivo, ela quer limpeza? Ela quer claridade? Não. Não quer. Então, eu gosto da fala da Ana Guimarães. Não há obsessor que resista a um tanque de lavar roupa. Então já acorde, vai limpar a casa, vai lavar banheiros, faz bem, dispensa a empregada e pressiona o obsessor trabalhando. Essa é a melhor forma. Trabalhando no bem, então. Então, bruniu, ou seja, fez brilhar ali os adornos e abriu as janelas, dando passagem a vastas correntes de ar fresco. O prédio como que se reconciliava com a harmonia. As medidas referentes à limpeza prosseguiam, adiantadas, quando vozes ásperas se fizeram ouvir, partidas da via pública. Elementos da falange gregoriana gritavam por Saldanha, que compareceu junto de nós,
desapontado e algo aflito. Nosso instrutor paternalmente lhe recomendou: vai, meu amigo, e mostra-lhes o novo rumo. Tem coragem e resiste ao venenoso fluido da cólera. Usa a serenidade e a delicadeza. É tão interessante. Gúbio atendeu o filho de Saldanha, a nora de Saldanha e a esposa de Saldanha. Agora ele precisa atender quem? O Saldanha. Gúbio podia ir lá resolver isso, mas é necessário o Saldanha colocar em prática, mostrar que mudou na casa que serviu. Porque esse que ele vai atender era aquele que ele comandava para fazer o mal. Agora ele vai lá para ensinar o outro ou mostrar para o outro a fazer o bem. Seria muito fácil ele ir e tratar o outro como o outro vai tratá-lo. Agora, tratar com esse novo rumo, como o Gúbio está dizendo, tratar com amor, ainda para ele é difícil. Por isso que ele tem esse medo, esse receio. E ele diz, e mostra-lhe, porque ele não era o chefe, não era o comandante, mostra-lhe o novo rumo. Tem coragem, porque é isso mesmo, tem coragem, porque tem que ter coragem para fazer o bem. Tem que ter coragem para dizer, eu errei, me perdoe, desculpa, não faço mais. Tem coragem e resiste ao venenoso fluido da cólera. Resiste. Usa a serenidade e a delicadeza. Saldanha estampou na fisionomia perceptível gesto de reconhecimento e avançou na direção dos recém-chegados. Uma das entidades de horrível semblante, de mãos à cintura, gritou-lhe reverente. Pensa, mãos à cintura, assim, ó. E deu aquele grito. Então, que houve aqui? Traindo o comando? O interpelado, que os últimos sucessos haviam alterado profundamente, respondeu humilde, mas firme. Meus compromissos foram assumidos com a própria consciência e acredito dispor do direito de escolher a minha rota. Ah, tens agora o direito. Veremos. Disse o outro sarcástico. Agora é interessante que ele diz, meus compromissos foram assumidos com a própria consciência. Ele usou o nome de Jesus? Não. De Deus? E, tentando insinuar-se de maneira direta, clamou. Deixa-me entrar. Não posso. Esclareceu o ex-perseguidor. A casa segue noutra direção. O interlocutor lançou-lhe um olhar de revolta incontrolável e indagou, gritando. Onde tens essa cabeça? No lugar próprio. Não temes, porventura, as consequências do gesto impensado? Nada tenho de que me penitenciar. O visitante fez cara Antônia de irritação extrema e aduziu. Gregório saberá. E retirou-se acompanhado pelos demais. Transcorrido alguns instantes, outros elementos assomaram à entrada. Assustadiços e insolentes, ou seja, desrespeitosos, com a repetição dos mesmos quadros. Em breve, cenas diversas passaram a desdobrar-se. Gúbio colocou sinais luminosos na janela. Não me pergunto o que é isso, que eu não tenho a mínima ideia. Mas isso fez toda a diferença. Ele colocou, e o nosso André usa o termo sinal. Sinais. É um sinal, mas é um sinal. Alguma coisa. E qual é a função do sinal?
Indicar, sinalizar, mostrar. Alguma coisa que está acontecendo e nós vamos saber o que é. Em breve, cenas diversas passaram a desdobrar-se. Gúbio colocou sinais luminosos nas janelas, indicando a nova posição daquele abrigo doméstico. A nova posição. Antes era o quê? Escuro, mancha, sombra. Antes era um ambiente de espíritos perversos. Agora não mais. Não mais. Quer ter um gúbio na sua casa? Pensa. Um gúbio na tua casa? Gúbio colocou sinais luminosos nas janelas, indicando nova posição daquele abrigo doméstico. Mudou a posição. Opondo-se às manchas de sombra que provinham dali. Opondo. E, naturalmente atraídos por eles, espíritos sofredores e perseguidos, mas bem intencionados, apareceram em grande número. Ele não colocou sinais? Colocou. Olha só. Naturalmente atraídos por eles quem? Os sinais luminosos. Espíritos sofredores e perseguidos, mas esses espíritos bem intencionados apareceram em grande número. É comum nas trevas nós enxergarmos luz. Infelizmente, a nossa Terra, o nosso planeta, é mais fácil nós enxergarmos trevas. É muito difícil a gente chegar a uma casinha com luz. Porque esses sinais estavam dizendo assim, olha, aqui tem trabalhador de Jesus. Espiritualmente falando. A primeira entidade a aproximar-se foi uma senhora que se ajoelhou à entrada, suplicando. Benfeitores de cima, que vos congregastes nessa casa em serviço de luz, livrai-me da aflição, piedade, piedade. Começou. Quem é que precisa de médico? Leite. Tudo isso na casa da Margarida, tá? Um posto de assistência agora. Um posto de assistência. O nosso instrutor atendeu-a imediatamente, permitindo-lhe a passagem. E no pátio ao lado, olha, não adentrou na casa, no pátio ao lado. A senhora contou em pranto que se mantinha há muito tempo num edifício próximo, segregada, ou seja, isolada por verdugos impassíveis que lhe exploravam antigas disposições mórbidas, ou seja, doentia para o vício. Exploravam. Lembra que eram quem? Espíritos perseguidos e sofredores, mas bem intencionados. Achava-se, porém, cansada do erro. Eu não sei que tipo de doença era essa, que tipo de vício era esse. Se era vício químico, se era vício sexual, mas que ela ainda estava aprisionada e servindo a esse grupo. Nesse prédio, né? Achava-se, porém, cansada do erro e suspirava por mudança benéfica. Penitenciava-se, pretendia outra vida, outro rumo, implorava asilo e socorro. Só quando a gente cansa, né? O orientador
consolou-a, bondoso, e prometeu-lhe amparo. Logo após, surgiram 2 velhos rogando pousada. Ambos haviam desencarnado em extrema indigência no hospital. Revelavam-se possuídos de imenso terror. Não se conformavam com a morte. Temiam o desconhecido e mendigavam elucidações, ou seja, esclarecimentos. Eles queriam. Padeciam de verdadeira loucura. Eles não conseguiam nem entender que estava desencarnada. Quem trabalha já em reunião mediúnica consegue entender muito isso aqui. A gente abre um pouso de trabalho mediúnico, quantos espíritos de todas as formas que tu possa imaginar dentro. Olha isso aqui. Esses 2 aqui, rogando pousada. Ambos haviam desencarnado em extrema miséria no hospital e revelavam-se possuídos de imenso terror. Não se conformavam com a morte. Então, padeciam verdadeira loucura. Curiosa dama compareceu pedindo providências contra espíritos pervertidos, ou seja, depravados, tá, gente? E perturbadores que, em grande bloco, lhe não permitiam aproximar-se do filho, instigando a embriaguez. Olha, espíritos perversos que estimulavam o filho dela a beber, e a beber muito. E eles não a permitiam ela se aproximar. Depois da gente ter estudado hoje Livro dos Médiuns, você está vendo todos os estudos aí encaixando? Para você que está ouvindo Libertação e não faz o Livro dos Médiuns, hoje nós estávamos estudando um caso interessantíssimo dentro do teatro. E um médium vidente, enxergando o espírito chegou e disse: olha, você está vendo aquelas 2 senhoras que estão lá no camarote? Isso dentro do teatro. Sim, estamos vendo. Eu vou fazer com que elas 2 saiam do teatro. E o espírito chegou lá, falou alguma coisa, uma começou a olhar para a outra e acabaram saindo. O dia que a gente entender isso, a gente vai dar um salto na nossa evolução. Porque a gente vai aprender a vigiar os nossos pensamentos. É o estudo 72 do Livro dos Médiuns, está lá no canal. Mas já está? Vai estar, né? Está em seguida. A nossa irmã Lígia está falando aqui que será o 72, porque foi gravado hoje. Então, daqui a pouquinho você já vai ver no canal. Outro veio solicitar recursos, outra pessoa já, contra os maus pensamentos de um espírito vingativo, que ele não dava ensejo à oração. Gente, ele está no mundo espiritual sofrendo uma obsessão de um outro espírito, ou seja, obsessão de desencarnado para desencarnado. E esse espírito era tão perverso que ele não tinha oportunidade nem de orar. A corrente dos pedintes, contudo, não ficou aí. Tive a ideia de que a missão de Gúbio se convertera, de repente, numa avançada instituição de pronto-socorro espiritual. Dezenas de criaturas desencarnadas, sob regime de prisão aos círculos inferiores, alinhavam-se agora ao lado da residência de Gabriel. Ao lado. Sob a determinação de Gúbio, que dizia aguardar a noite para os serviços da prece em geral. E é isso, gente. Aonde tem luz, você está passando, um espírito olha e vê luz, segue. O que esse moço, o que essa moça pode me ensinar, pode me ajudar? E às vezes, quando a gente está falando do Evangelho, tem alguns espíritos que olham assim e dizem assim, já mesmo ver se tudo isso é verdade. E também nos segue. Eu vivi uma experiência dessa, como na época com o papai. Eu não percebi nada. Cheguei em casa e fui para a minha rotina.
chega em casa, ia para o quarto do papai, ia verificar como é que estava a glicose dele, verificar a pressão, se ele queria tomar alguma coisa, trocar a fralda dele, passar óleo de girassol, conversar um pouco como foi o dia. Quando eu terminava tudo, era quase meia-noite. E aí eu saí do quarto do painho. Quando eu saí do quarto do painho, que eu fechei a porta, eu ouvi em alto e bom tom: vamos embora, ela já tem problema demais. Vamos embora, ela já tem problema demais. Eles acompanharam todo aquele trabalho. Agora imagina se eu tivesse feito tudo ao contrário. 2 inimigos eu iria arrumar. 2 perseguidores, porque eles sentem muita raiva de quem é hipócrita. Tá vendo? Isso não vale nada. Tá lá falando de evangelho, olha aí o que tá fazendo aqui. É assim que eles fazem, gente. E acaba nos perseguindo. Então, a gente tem que realmente se esforçar para viver o mínimo do que nós estamos ensinando, do que nós estamos aprendendo. Ninguém está só. Dezenas de criaturas desencarnadas, dezenas, gente, sob regime de prisão aos círculos inferiores, alinhavam-se agora ao lado da residência de Gabriel. Gente, ele está aqui na zona umbralina? Não. Esse povo todo desencarnou e está aqui, rondando. Não foi para umbral, não foi... Está aqui, paralelo. Já tinha pensado nisso, Alan? Porque a gente acha que todo mundo desencarna e vai embora, né? Vai embora. Depende. 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 Ao lado da residência de Gabriel, sob a determinação de Gubo, que dizia aguardar. Antes, porém, que o dia expirasse, começaram a surgir vários elementos da falange de Gregório, afirmando-se dispostos à renovação de caminho. Olha que legal. Aonde tem luz, a treva desaparece. Procediam da própria colônia que visitáramos. E um deles, lembra que eles visitaram lá a colônia do Gregório? E um deles, com grande assombro para mim, foi claro na enunciação dos propósitos de que se achava inspirado. Suplicou, emocionando-nos pela inflexão de voz. Salvem-me dos juízes cruéis. Não posso mais, não suporto por mais tempo as atrocidades que sou constrangido a praticar. Soube que o próprio Saldanha se transformou. Eu não posso persistir no erro. Temo a perseguição de Gregório, mas se é necessário arrostar a maiores dores, enfrentá-las hei de bom grado, preferindo-lhes o golpe fulminatório a regressar. Ajudem-me, aspiro a nova estrada com o bem. Apelos como este foram repetidos muitas vezes, enfileirando os sofredores de intenções nobres e retas que nos alcançavam. No vasto recinto de que dispunhamos, nosso instrutor recomendou que eu e Eloy nos colocássemos à disposição deles, ouvindo-os com paciência e prestando-lhes a assistência possível, a fim de se prepararem mentalmente para as orações da noite. Confesso que me senti à vontade. Dividimos-nos, então, em 2 setores distintos. Organizei os irmãos que me cabia atender em assembleia fraternal. Contudo, em vista de os necessitados continuarem chegando, de espaço a espaço, era imperioso abrir novos lugares no extenso grupo dos ouvintes. Muitas entidades em desequilíbrio, lá fora, reclamavam acesso, pronunciando rogativas comovedoras. Todavia, o nosso orientador aconselhara
fosse a entrada privativa dos espíritos que se mostrassem conscientes das próprias necessidades. Nós nos deparamos com isso aqui no nosso lar essa semana. Aquela profissional da área da ginecologia, lembra? Que queria, de qualquer jeito, adentrar no nosso lar e que, infelizmente, não foi permitido. Aqui também, olha, ele diz assim: a entrada privativa dos espíritos que se mostrassem conscientes das próprias necessidades. E ele, André e Eloy, já conseguiu identificar isso. De há muito aprender a que uma dor maior sempre consola uma dor menor. E limitava-me a pronunciar frases curtas, para que os infelizes ali congregados encontrassem reconforto uns com os outros, sem necessidade de doutrinação de minha parte. Olha que coisa mais linda. Diz assim: eles vão aprender muito mais ouvindo a história do outro do que eu aqui fazendo sermão. Conduzindo-me desse modo, pedi a uma das irmãs presentes, em deploráveis condições perispiríticas, expor-nos, por gentileza, a experiência de que fora objeto. Porque lembra lá no nosso lar, quando ele foi aquela primeira vez falar com um ministro, qual foi o ministro que ele foi? E a ele uma senhora, que o ministro ouvia de 2 em 2. Foi Clarencio? Não, foi Clarencio? Foi? E aí Clarencio ouvia, então quando ele começou a ouvir a história da senhora, o que ele ouviu da história e o que Clarencio... Foi Clarencio? Foi. E o que Clarencio falou, ele já colocou a barba dele de molho, não é assim o ditado? Já colocou a barba de molho. Então aqui ele está usando o mesmo recurso. A dor do outro me faz aprender. Então vamos ver aqui essa... Começou penosamente. Vou pedir para a nossa irmã Ana Carla... A nossa irmã Carlinha fazer. Já leu? Já leu essa parte? Já, ai de mim. Ai de mim, ai de mim, a quem a paixão cegou e venceu, transportando-me ao suicídio. Mãe de 2 filhos, não suportei a solidão que o mundo me impusera com a morte de meu marido tuberculoso. Cerrei os olhos ao campo de obrigações que me convidavam ao entendimento e sufoquei as reflexões ante o futuro que se avizinhava. Esqueci o lar, os filhos, os compromissos assumidos e precipitei-me no vale fundo de sofrimentos inenarráveis. Há 15 anos, precisamente, vagueio sem pouso, a afeição da ave imprevidente que aniquilasse o ninho. Leviana que fui, quando me vi só e aparentemente desamparada, entreguei meus pobres filhos a parentes caridosos e sorvi, louca, o veneno que me desintegraria o corpo menosprezado. Supunha reencontrar o esposo querido ou chafurdar-me no abismo da inexistência. Todavia, nenhuma realização nem outra me surpreenderam o coração. Despertei sob denso nevoeiro de lama e cinza, e debalde clamei socorro à face dos padecimentos que me asfixiavam. Coberta de chagas, qual se o tóxico letal me atingisse os mais finos tecidos da alma, gritei sem destino certo. Conduzindo-me desse modo, pedi a uma das irmãs presentes, em deploráveis condições perispiríticas, expor-nos, por gentileza, a experiência de que for objeto. Então, o corpo perispiritual dela está em deploráveis condições. Eu não consigo nem imaginar o que André Luiz estava vendo. Mas você imagina que o esposo dela desencarnou por conta da tuberculose. Na época não tinha cura. E ela tinha 2 filhos. E ela optou pelo suicídio. Apenas pensando na sua dor, sem pensar nos próprios filhos. Então, olha o nível de adoecimento. Me fala, isso é amor?
Não. Porque o amor, ele é racional. O amor não é irracional. A paixão é irracional. O amor não. E aí você acha o quê? Ela está há 15 anos vagando, vou usar o termo, aqui no planeta Terra. Não foi para vale nenhum. Aí tu acha que acabou? Acabou não, meus amigos. Ela ter ficado viúva e os filhos terem ficado órfãos era uma prova ou uma expiação que ela tinha que passar. Ninguém passa por nenhuma dor por um mero capricho divino. Isso fazia parte do processo de evolução dela. E o que ela fez? Não aceitou. Na cabecinha dela, ela ia encontrar o marido ou o nada. Nem uma coisa e nem outra. A essa altura, porque a emotividade lhe interceptasse a voz, interferir perguntando de modo a fixar o ensinamento. E não conseguiu retornar ao santuário doméstico? Ele perguntou, você não conseguiu voltar à sua casa? Informou a interpelada, tentando dominar-se, porque ela está, nesse momento, chorando muito. Ah, sim, fui até lá. Mas para acentuar minha angústia, o toque de meu carinho nos filhos amados, que confiara aos parentes próximos, provocava-lhes aflição e enfermidade. As irradiações de minha dor lhes alcançavam os corpos tenros, envenenando-lhes a carne delicada através da respiração. Quando compreendi que a minha presença lhes inoculava pavoroso vírus fluídico, deles fugi aterrada. É preferível suportar o castigo de minha própria consciência isolada e sem rumo, que infligir-lhes sofrimento sem causa. Experimentei medo e horror de mim mesma. Desde então, perambulo sem consolo e sem norte. É por isso que venho até aqui, implorando alívio e segurança. Estou cansada e vencida. Ela não está com o corpo perispiritual coberto de chagas? Para acentuar minha angústia, o toque de meu carinho nos filhos amados. Que filhos? Amados? Mas ela quis abandonar todos eles. Não é julgando. A gente tem que fazer uma autoavaliação das nossas atitudes. O toque do meu carinho nos filhos amados, que confiar aos parentes próximos, ela deixou, porque ela ia se matar, então ela deixou os filhos com os parentes. Foi até a nossa fala de ontem, na quinta-feira, no Morada Cristã. Meus amigos, nós estamos vivendo um planeta de provas e expiações e a nossa reencarnação ela é rápida, é breve, é temporária. Qualquer pessoa que convive contigo poderá desencarnar, como você também. É difícil a gente entender isso? Mas por que a gente não aceita isso? Por que a gente acha que todo mundo pode morrer, mas os nossos não podem morrer? Nós não podemos morrer. Por que a gente acha que todo mundo pode adoecer e eu não posso adoecer? A gente tem que parar sim e pensar nisso. Eu posso hoje estar com meu esposo, amanhã ele não pode estar aqui. Eu posso hoje estar carinhando meu filho, amanhã meu filho sofreu um acidente e não está mais aqui. Eu tenho que pensar nisso, isso faz parte da minha vida, eu não posso me enganar. Então a gente se engana uma vida inteira, quando acontece a gente fica desesperado. Vai chegar uma hora que o corpo vai perecer. Vai chegar uma hora que a gente vai fazer um exame e vai dar um resultado que a gente não quer. Vai chegar uma hora, todos nós estamos aqui encarnados, mas nós vamos para o velório de muita gente. E nós também iremos ao velório. Nós também teremos que deitar no caixão. Mas a gente não quer pensar nisso. A gente quer se iludir. Aí, quando a vida nos chama ao testemunho, a gente fica correndo da sala para a cozinha.
Eu olho para minha mãe, eu abraço minha mãe, cheiro, beijo, faço tudo. Mas eu não sei se até quando eu vou poder fazer isso com ela. E eu já estou processando, 81 anos. Mas ainda assim, como eu digo para os meus irmãos, eu posso ir primeiro que ela. Porque idade não é sinônimo de morte. Porque o meu irmão desencarnou com 23 anos de idade. E ela teve que enterrar. Então, a gente tem que ter essa maturidade. A gente tem que começar a pensar, a refletir. Eu sou um espírito, todos nós somos espíritos, habitando um corpo físico. E nós, a morte física faz parte da nossa vida. Ir a um velório, participar de um enterro, isso faz parte da nossa vida. Se você tem 10 irmãos, 9 irmãos, ou você enterra ou eles te enterram. E chega um momento que parece que é um atrás do outro. É impressionante. A idade está chegando. Sempre fica um por último. Mas que também alguém vai ter que enterrar. Então, que possamos aproveitar enquanto estamos juntos. Né? Abraçar, carinhar, conviver. Eu digo para os meus irmãos, olha, faz tempo que a gente não se encontra, a gente precisa de novo vir para cá. A gente precisa se reunir, nós somos irmãos, precisamos estar juntos. Eu olho e digo, olha, a mamãe está com 81 anos, vocês vêm para cá, porque eu não quero ninguém dando chilique no velório. Essa é a hora de abraçar e beijar. Papai já foi. Então, a gente tem que lembrar disso constantemente. Viver com as pessoas como se fosse o último dia. Porque eu não sei se eu vou estar aqui segunda-feira com vocês. Em corpo físico, não. É esse tipo de pensamento que a gente tem que acordar. E a gente tem que começar a processar. Não vou deixar para amanhã, porque se hoje dá para fazer, eu vou fazer hoje. O amanhã não está nas minhas mãos. Pronto, tudo fica leve. Quando a coisa acontece, eu digo, olha, chegou. Eu já estava esperando. Nada me pegou de surpresa. Por que a gente se desespera? Porque pega a gente de surpresa. Mas sabendo de tudo, ainda te pegou de surpresa? Ah, porque eu achei que acontecia só lá. Que isso nunca ia acontecer cá. Né, Tarcísio? E olha aqui a situação dessa senhora. Mas para acentuar minha angústia, o toque de meu carinho nos filhos amados, que confiar aos parentes próximos, provocava-lhe aflições e enfermidade. Claro, claro. O sentimento dela, a condição dela, as crianças percebiam tudo e adoecia. É por isso que a gente fala, a presença de espíritos suicidas próximo nos leva à loucura. Então não pensa, é por isso que a gente diz, oremos e oremos muito por aqueles que já partiram e em caso de suicídio, mais particularmente. Então é um ato de extremo egoísmo, pensar só na sua dor e sem entender a dor que você vai deixar com a sua ausência, através de um suicídio. As irradiações de minha dor lhes alcançavam os corpos tenros. As irradiações da dor. Envenenando-lhes. Ela morreu como? A carne delicada por meio da respiração. Eles absorviam. Quando compreendi que a minha presença lhes transmitia pavoroso vírus fluídico, entre aspas, deles fugi, aterrorizada e sem rumo, a infligir-lhe sofrimento sem causa. Experimentei medo e horror de mim mesma, medo e horror, porque ela se via. Desde então, perambulo, sem consolo e sem norte, e é por isso que venho até aqui implorando alívio e segurança. Estou cansada e vencida. 15 anos. Esclareceu André Luiz, prometendo-lhe a colaboração eficiente do senhor Gúbio. Convença-se de que receberá os recursos que pleiteia.
por intermédio da prece. Você observa que tudo está sendo direcionado para esse momento da prece. A pobrezinha sentou-se, mais calma, e reparando que um dos irmãos presentes buscava salientar-se, no intuito de relatar-nos a experiência de que era a vítima, roguei atenção nas palavras que pronunciaria. Cenas do próximo capítulo. Muitas emoções, gente. Muitas lições, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que entender. Todos nós estamos... As pessoas falam assim, João morreu com 90 anos. Ele morreu de morte morrida. Foi o que mais sofreu. Foi o que mais sofreu. Porque ele teve que ver muitos irmãos sendo sacrificados. Então, a gente não pode rotular quem vive 90, 95 anos como um diploma de felicidade, quem desencarnou com 20 anos, um condenado. A gente tem que entender que são provas diferentes, expiações diferentes. Só isso. Não existe mérito e nem demérito. Existe sim material pedagógico para o processo de evolução. E já é hora de nós, sim, pensarmos nisso. Estou aqui temporariamente, daqui a pouco vai chegar o momento, a gente olha, que a gente vai ter que ir para os velórios, eu terei que ir também, porque afinal de contas, todos nós temos que voltar para a nossa casa. Foi bom, gente? Tudo em paz, Alan? E quando a dor nos chamar, tu diz, venha! Vamos aqui, vamos ver qual a lição que a senhora quer que eu tenha. Porque Jesus carregou a cruz que não era dele com dignidade, mas serviu a lição, mostrou, é o exemplo. Quem vive na terra tem que carregar a sua cruz. Sem reclamar. E ainda dizendo, seja feita a vontade de Deus, nosso Pai. E lições grandes, Ele só dá para filho grande. Quem não aguenta, dá aquela coisinha café com leite. Wesley, você ora pra gente, meu filho? Vamos elevar nossos pensamentos e agradecer por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui hoje, mais uma vez, estudando esta obra, estudando as experiências na verdadeira casa que é o mundo espiritual. Que possamos absorver e aprender todos esses ensinamentos aqui, trazer para as nossas vidas e que possamos, Senhor, aceitar com resignação todas as provas, todas as dores, porque o Senhor está nos chamando à responsabilidade. Que a nossa consciência possa nos trazer sempre para perto de Ti, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, principalmente com as nossas ações. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja.